Aleluia. Tá desligado. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cruzada evangelística, Jesus está voltando. Se você puder, deixe o ônibus passar e ouça a mensagem de salvação da parte do Senhor. Você acabou de ouvir um hino. Porque tirar a vida é ir para o inferno. Jesus, Ele quer salvar a sua alma. Não desista. Jesus é a solução para o seu problema. Na voz de Gerson Rufino, esse louvor abençoado. Agora vamos ministrar a palavra de salvação. Jesus Cristo tem uma palavra para a sua vida. Ainda a solução, como disse o hino, ainda a solução, e eu posso asseverar pela fé, não há dúvida, a solução para a sua vida é Jesus Cristo. Cruzada evangelística, Jesus está voltando. Estamos aqui nessa praça e nesta hora o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra poderosa para a sua vida, uma palavra de vida eterna, uma palavra de vida abundante. O Senhor tem para você. Olha o que diz a Escritura Sagrada em João, capítulo 1, versículo 9, versículo 10, 11 e o versículo 12. Diz assim, a Escritura Sagrada: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. João capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Repetindo, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, aleluia. O mundo foi feito por ele, e ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e todo aquele que o recebeu, esses foram feitos filhos de Deus, aleluia. A Bíblia diz também em João, capítulo de número 12, versículo 32, Jesus disse que quando ele for pendurado, quando ele for levantado na terra, ele iria atrair muitos após ele. E ele foi. Exaltação ao retornozinho fino. Tem um regular de beleza? É um retornozinho. Eu acho que já é a bateria. Tá? A bateria, amém. Nós vamos fazer a situação. Ele quando for... Vem tocar. Em nome de Jesus. Aleluia. Cruzada evangelística, Jesus está voltando. Essa é nova, bota aí. Aleluia, cruzada evangelística. Do lado certo, não, o outro lado lá. O outro lado certo, aí. Glória a Deus, aleluia. Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todo aquele que o receberam, ele deu poder de serem chamados filhos de Deus. As pessoas, quando nós anunciamos o Evangelho da Salvação, as pessoas têm um entendimento dizendo, todos nós somos filhos de Deus. Em Romanos 14:8, todo aquele que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Aleluia. Os filhos de Deus são aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todo aquele que receberam, eles tiveram o poder de serem filhos de Deus. Nessa tarde, aleluia, Pai do Senhor, estamos apregoando a Jesus Cristo, que te chama para aceitá-lo e fazer dele seu Senhor, e fazer dele seu Salvador, e assim ser filho de Deus e ter a esperança de morar no céu. Ser filho de Deus, ser herdeiro de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que
que aceitaram a Jesus Cristo, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, esses são filhos de Deus, porque ele veio cumprir a sua missão. E ele disse em João 12:32 que quando ele for levantado da terra, ele iria atrair muitos após ele. Ele foi morto, ele foi pendurado no madeiro, ele cumpriu seu propósito, derramando seu sangue, esvaindo-se em dor. E depois que Jesus Cristo morreu, 2000 anos depois, nós estamos aqui apregoando a Jesus Cristo, e há uma multidão que aceitou a Cristo como seu Salvador. E um dia, semelhante a miríades e miríades de anjos, estarão os salvos, os santos lá no céu, de vestes brancas, entoando louvores ao Senhor, porque Jesus Cristo foi pendurado aqui na cruz, e ele disse que quando for levantado da terra, ele iria atrair muitos após ele. E nesses 2000 anos no qual Jesus pregou, 2000 anos de pregação do Evangelho, muitos se converteram a Cristo, muitos foram feitos filhos de Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que o aceitou, esses são filhos de Deus. Em 2000 anos de história, muitos aceitaram, reconheceram que sem Jesus não dá. Nesse tempo de pregação do Evangelho, as pessoas têm entendido, reconhecido que somente em Jesus Cristo a salvação, somente em Jesus Cristo a redenção. E nesses 2000 anos de história, muitos vieram se abrigar debaixo das asas do Todo-Poderoso. E lá no céu, é promessa. Lá no céu um dia estaremos, e nesse céu maravilhoso que ele prometeu, estaremos muitos como a areia da praia, muitos como as estrelas do céu. Estaremos lá cantando nas bodas do Cordeiro, porque ele disse, João 12:32, quando eu for pendurado, quando eu for levantado da terra, eu atrairei muitos após mim. E nessa tarde a mensagem é: Jesus Cristo morreu, padeceu, ele veio para os seus, e todo aquele que o receberam, ele deu poder de serem chamados filhos de Deus. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E os filhos de Deus têm esperança de um dia entrar nos portões celestiais, e semelhante à areia do mar, semelhante às estrelas do céu, assim será a multidão dos filhos de Deus, muitos como areia do mar na praia, muitos em uma só voz, muitos semelhante à areia da praia estarão no céu, vestidos de brancos, vestidos de vestes brancas, perdoados, redimidos. E nessa tarde a mensagem é: Jesus Cristo, ele veio e ele cumpriu seu propósito. Ele disse: eu vim para os meus não me rejeitaram, mas todo aquele que me aceitou, eu vos dei poder para serem feitos filhos de Deus. Porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele criou os mundos e ele veio para os seus. E os seus não receberam, mas nessa tarde você tem, amado ouvinte, nessa cruzada evangelística, Jesus está voltando. Você tem a oportunidade de ser feito filho de Deus, porque ele veio, os seus o rejeitou, e todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. E ele disse, João 12:32, que quando ele foi levantado da terra, ele iria atrair muitos após ele. E estamos aqui porque nós somos atraídos por Cristo. Em Cristo nós encontramos o perdão de pecados. Em Jesus o Cristo nós encontramos a redenção, a remissão. E ele disse: aqueles que vierem após mim, esses serão meus filhos, eu vos dou poder para serem meus filhos. E Romanos 8:14, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não adianta abrir a boca e dizer, todos nós somos filhos de Deus. Não é bem assim não. Filhos de Deus são aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor, fizeram de Jesus Cristo seu Senhor e seu Salvador. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, porque ele disse,
quando eu for levantado da terra, eu atrairei muitos após mim. E para Jesus Cristo, ser levantado da terra, foi necessário que ele andasse apregoando a sua mensagem. Ele andou nas praias, nos montes, ele andou, entrou na casa de pecadores, ele andou, perdoou pecados daquelas que andavam em prostituição, ele andou com publicanos, pecadores, ele fez a obra dele. Os grandes, os poderosos se incomodaram, porque a mensagem de Jesus Cristo era uma mensagem que dizia: todo aquele que vier após mim, esses são filhos de Deus. E Jesus Cristo veio, apregou a mensagem. O publicano, o pecador, a prostituta, o ladrão, eles receberam todos. A mulher que vivia, de certa forma, pela sociedade, vivendo um tipo de ojeriza. A sociedade não tinha mulher com o devido respeito que tinha. E ele veio, ele andou com os seus discípulos, mulheres o seguiam, pessoas pecadores. Por isso que ele disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei muitos após mim. Porque ele não foi um malfeitor. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,22 que ele não pecou e na sua boca não se achou engano. E ele atraiu muitos após ele, porque em Cristo nós encontramos o perdão de pecados. Em sua história está escrito: uma pecadora veio após Cristo chorando, em lágrimas, molhando seus pés e enxugando com seus cabelos. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que não encontrava solução, e a sociedade que de certa forma havia uma ojeriza, uma rejeição tremenda para uma pessoa que tinha essa condição, além das condições humanas que levavam as pessoas a cair em descrédito por conta de um pecado. Era uma sociedade que tratava com uma certa rejeição pessoas que simplesmente padeciam por alguma enfermidade. E ele veio e curou aquele que necessitava de cura. Ele libertou aquele endemoniado, o outro endemoniado, aquele endemoniado, o outro endemoniado. Não tinha problema, não tinha demônio que resistisse. Ele atravessou rios, mares, e quando chegou em uma cidade, ele libertou aquele que vivia em sepulcros. A mulher que a sociedade rejeitava por ser doente, ele curou. As pessoas que não tinham vez, ele deu vez. Ele andava pelos montes, aldeias, apregoando as mensagens. Ele incomodou aos grandes poderosos da época. E não foi simplesmente por ser pendurado no madeiro que ele atraiu muitos após ele. É porque 2020 anos depois, eu posso dizer de todo o meu coração: para onde eu irei? Se só tu, ó meu Cristo, tem palavras de vida eterna. Não somente eu, mas há uma multidão de cristãos verdadeiros, crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, que não deixa esse Jesus por nada, porque ele simplesmente não foi um malfeitor. Ele mostrou que ele pagou um preço na cruz do Calvário, sendo pendurado como uma ovelha muda, que é levada aos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, inocente, puro. E ele disse: eu, quando for pendurado na terra, eu atrairei muitos após mim. Ele atraiu aqueles que viram os milagres, os prodígios, mas sobretudo viu que ele era o amor. Ele era o jovem Galileu. Ele era o jovem Galileu que foi levado a um julgamento. Ele foi um jovem Galileu que foi levado a um julgamento. Foi acusado sem ter culpa alguma. Ele foi sumariamente condenado. Ele não pecou. A Bíblia diz: em sua boca não se achou engano. Em toda a sua vida, conduta, Jesus Cristo, ele não pecou. Ele é puro santo. O jovem Galileu foi levado a um julgamento. Acusaram ele
do meu e do seu pecado. Viram em Jesus Cristo o meu pecado e o seu pecado. E ele disse, quando eu for levantado da terra, quando eu for levantado da terra, eu atrairei muitos após mim. E aqueles que andavam com Jesus Cristo, ele purificou o leproso. Ele endireitou a mulher que andava há 18 anos encurvada. A mulher que tem o fluxo de sangue, ele sarou. Demônios e mais demônios foram expulsos. Demônios, quando viam, diziam, que tenho eu contigo, filho de Davi. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus Cristo expulsou demônio, libertou. E ele naquela época, ele atraiu muitos, porque ele era um jovem pregador. Ele era um jovem pregador e a mensagem dele era o amor. O estandarte, a bandeira que Jesus levantou quando ele veio aqui nessa terra foi o amor. Ele pregou a libertação, ele pregou a salvação. Em sua bandeira, o seu estandarte, o seu pendão era o amor. E ele disse, quando eu for pendurado na terra, eu atrairei muitos após mim. E ele não atraiu simplesmente porque ele foi um pensador, um líder com uma mensagem impactante. Ele foi o maior líder da história. Ele é o dono da história, ele é o autor da vida, ele é o autor do mundo. E a mensagem dele foi o amor nas campinas, nas praias, nas cidades, na casa de Zaqueu publicano. Ele não cometeu pecado. E ele disse, quando eu for pendurado, aqueles que conheceram a minha história, que viram a minha história, testemunharão, escreverão, ficará para gerações futuras. E hoje nós cremos. Para onde nós iremos? Se só em Cristo temos palavras de vida eterna. E você é convidado, amado ouvinte, a segui-lo. Creia na mensagem do Evangelho. Creia que Jesus Cristo é o pão da vida. Creia que Jesus Cristo, ele sacia a sua alma sedenta, sede e fome. Jesus Cristo, ele disse, quando eu for pendurado, eu atrairei muitos após mim. Quando eu for levantado na terra, e ele estava falando, se referindo à cruz, ele foi levantado não como malfeitor, em sua essência, porque ele era santo puro. Ele foi levantado como um malfeitor que assumiu o meu e o seu pecado, a minha e a sua culpa. Ele padeceu no meu e no seu lugar. E ele disse, quando eu for levantado da terra, eu atrairei muitos após mim. 2020 anos depois do seu nascimento, cerca de 2000 anos depois da sua morte, muitos proclamam que Jesus Cristo de Nazaré, só Ele. Nós proclamamos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Veja aí que eu vou... Glória a Deus. Glória a Jesus. A chuva está encerrando, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está gravando, está ouvindo. Glória a Jesus, aleluia. A chuva, mas a palavra do Senhor vai ser pregada, que está sendo pregada, aleluia. E Jesus Cristo, ele foi pendurado no madeiro, foi levantado naquela cruz, para que nós tivéssemos direito à vida eterna, a esperança. Ele não padeceu pelos seus pecados, pelos pecados deles, mas ele padeceu pelo meu e pelo seu pecado. 2000 anos se passou, e somente em Jesus Cristo é que encontramos alento, abrigo seguro, é que encontramos a salvação para as nossas almas. Ele disse que atrairia muitos após ele, não porque ele padeceu ali naquela cruz pelos seus pecados. Ele atrairia muitos porque ele curou, ele libertou, ele salvou. E a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi pendurado na cruz pelo meu e seu pecado. E o mesmo que Jesus que fez os milagres, maravilhas do passado, é o mesmo Jesus que faz os milagres e as maravilhas dos dias de hoje. Aceita Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo. Ele disse que atrairia muitos após Ele. E aqui nessa tarde, você tem a oportunidade de seguir a Cristo Jesus e ter o direito à salvação.
e tem direito ao perdão de pecados, e tem direito à remissão de pecados. Somente em Cristo Jesus é que nós temos a salvação. Ele veio para os seus não receberam, mas todo aquele que receber a Jesus Cristo, esse sim é o Filho de Deus. Esses são filhos de Deus. Esses serão filhos de Deus. Aleluia. Aceita Jesus Cristo e tem direito à vida eterna. Aqueles que seguem a Cristo, aqueles que andam segundo as pisaduras de Cristo, eles terão direito à vida eterna, porque a promessa que Ele nos fez, Ele disse que quando fosse pendurado, fosse levantado na terra, Ele atrairia muitos após Ele. Estamos aqui porque estamos seguindo a Cristo e crendo que em Jesus Cristo nós temos o perdão de pecados. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus.